Bem-vindos ao ambiente de estudos do Dermatoaula. Eu sou Gabriela Juncar. Vamos dar continuidade agora à nossa aula de neoplasias foliculares. Falamos na aula anterior sobre os pilomatricomas. Agora vamos partir para os outros tumores. Vamos falar agora do tricofoliculoma. O tricofoliculoma, ele é uma neoplasia benigna e geralmente solitária. Ele não tem caráter familiar, ou seja, ele é esporádico, tá? E pode acontecer em qualquer idade. É uma pápula hemisférica lisa, ou seja, mais uma bolinha. E qual é a característica principal? O que a gente bate o olho e faz o diagnóstico de tricofoliculoma? É que essa bolinha, essa pápula, ela vai ter uma depressão central. E é a partir dessa depressão central, você vai ter um tufo de pelinho. Então, você pode ter cabelos finos e esses pelinhos podem ser brancos ou pigmentados, mas a maior parte é branquinha, tá? Então, imagina um tumorzinho de pele com um tufo de cabelo. Isso aí não tem como você não fazer. Esse aí você mata na clínica o diagnóstico. Você vai bater o olho e vai tirar onda, tricofoliculoma, tá? A região mais comum de ocorrência do tricofoliculoma é a região centrofacial, tá? Em adultos, tá bom? Então, vamos ver isso na prática. Olha que coisa curiosa, tá bom? Então, a gente está vendo aqui a pápula. Essa pápula ela tem um orifício central. E a partir desse orifício central surge esse tufo de pelos, de cabelos finos. E aí vocês percebam que os pelinhos eles são brancos, tá? Então lembrem aí dos trolls, daqueles bichinhos que a gente brincava quando era criança. A gente é muita gente, né? Eu brincava quando era criança e vocês conhecem provavelmente pelos desenhos mais recentes. Na histopatologia é muito característico. Você tem uma formação em fundíbulo cística e o que você vai ter? Na periferia desse cisto, você vai ter vários folículos pilosos mal formados e pequenos. Esses folículos eles vão ser desprovidos de músculo eretor, eles também vão ser desprovidos de glândula sebácea e de istmo. Ou seja, eles parecem muito um pelo tipo velo, tá? E aí, esses vários folículozinhos tipo pelo velos, eles vão desembocar na abertura cística, tá? Eles se abrem na parede tumoral. Olha que histopatológico característico. Não tem como não bater o olho e matar o diagnóstico, tá? Isso aqui é uma questão excelente para a prova. Então, o que eu estou vendo aqui? A formação em fundíbulo cística, tá? Então, ele tem essa característica cística nele. E o que eu vejo na periferia? Os folículos, tá? Então, são formações tipo pelo velo. São folículos desprovidos de músculo, eretor do pelo, glândula sebácea e istmo. E a gente vê claramente que esses folículos eles estão desembocando, tá? Se abrindo na parede tumoral. Vamos agora para o tricoepitelioma, extremamente importante. O tricoepitelioma tem como sinônimo o termo tumor de Bruch. Ele é um tumor benigno, tá? Uma neoplasia benigna, e ele se desenvolve a partir da diferenciação de células do folículo piloso, tá? Então, ele tem todos os componentes. O mais comum é que o tricoepitelioma se apresente como uma lesão solitária e esporádica. Existem casos de tricoepiteliomas múltiplos? Existem, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. A população mais acometida são os adultos. Então, ó, várias estrelinhas brilhosas para vocês verem que o tricoepitelioma é super importante. Na clínica nada mais é do que uma bolinha. Então, é um nódulo eritematoso, com uma consistência mais firme e geralmente facial. Qual é o principal diagnóstico diferencial do tricoepitelioma? É o baso celular. Então, muitas vezes, você faz a biópsia pensando que é um baso celular. Aí, quando vem o histopatológico, aí você vê, era um tricoepitelioma. Então, agora a gente já não vai mais ficar boiando o que é isso. Clinicamente, é isso aqui. Então, você tem literalmente uma bolinha, né, levemente eritematosa ou cor da pele. E isso aí, para diversos outros tumores anexos que a gente já viu ao longo dessa apostila, e um baso celular, é muito difícil a diferenciação. Tricoepiteliomas múltiplos podem ocorrer. Estão vendo a importância aqui da minha constelação, né? Quando os tricoepiteliomas são múltiplos, existe uma condição chamada mutação do gene CYLD. Essas mutações propiciam a formação de 3 tipos de neoplasia anexial. Quem são elas? Os tricoepiteliomas, os cilindromas e o espiradenoma. Então, isso é muito importante, tá? Botem raios, trovões, se vocês quiserem, porque esse conceito aqui do gene CYLD
E a associação de tricoepitelioma, cilindroma e espiroadenoma é extremamente importante. Vamos ver um casinho aqui. Então, nesse caso, a gente está vendo o quê? São tricoepiteliomas múltiplos, tá? Então, todas essas pápulas cor da pele são tricoepiteliomas. Muitas vezes, essas lesões elas podem confluir, tá? E aí, essa confluência das lesões gera um aspecto de placa e fica até uma coisa bem inestética, tá bom? Então, todos esses casos são exemplos de tricoepitelioma múltiplo no contexto de uma mutação do gene CYLD. No histopatológico do tricoepitelioma, vamos ter achados bem característicos. Ele é um tumor bem demarcado, ele é embutido num estroma folicular que é rico em fibroblastos. Esse estroma ele vai acabar sendo semelhante à bainha de tecido conjuntivo perifolicular, que é a bainha radicular externa, tá bom? E o que é a característica principal? No tricoepitelioma, nós vamos ter pequenos agrupamentos de células basalioides. Vamos ver a lâmina e vamos conversar mais sobre isso. Tá aqui. Ah, Gabriela, isso é base celular, tenho certeza. Calma, não é assim. O que a gente está vendo? Vamos com calma, vamos por partes, como dizia Jason. Então, eu tenho aqui um tumor bem demarcado, tá? Eu sinalizei para vocês, você consegue mais ou menos dar todas as margens, as bordas do tumor. E aí, a gente tem o estroma, que é um estroma rico em fibroblastos, e você tem esses pequenos grupamentos de células basaloides. Porém, existem diferenças na disposição tridimensional das células, dos grupos tumorais do tricoepitelioma e do basocelular. Vamos lá. Uma das características é que no tricoepitelioma, as células germinativas foliculares elas, se distribuem, tá? Estão dispostas como pequenos aglomerados ou cordões. E esses cordões, eles podem ter uma aparência cribiforme ou reticulada, tá? Cribiforme diz respeito a um padrão tipo queijo suíço ou um padrão tipo um regador. Sabe aqueles regadores de jardim antigos que tinham bico? Aquele bico todo perfuradinho é dito um padrão cribiforme, tá? Então, vamos ver a lâmina. O que eu estou vendo? Então, aqui, eu estou vendo esses grupamentos tumorais de células basaloides, tá? Como se fossem cordões, ou ainda, para quem quiser fazer essa analogia, como se fosse uma distribuição cribiforme em queijo suíço. Mas não é só isso. Uma das características mais marcantes do tricoepitelioma é que o estroma, ele é um estroma frouxo, fibrótico, ele é ricamente celular e o mais importante, ele tipicamente se mantém em contato com as células germinativas, com as células tumorais, tá? Então, você não vai ter a formação de retração, você não vai ter a formação daquela fenda peritumoral, né, periagrupamento tumoral, que você vê no basocelular. Lembrem-se que no basocelular você tem aqueles ninhos de células basaloides, e aí os ninhos de células basaloides eles têm um cleft, que é uma fenda, que é como se fosse um espaço vazio de retração entre o ninho tumoral e o estroma. No tricoepitelioma você não tem isso. Vamos para a lâmina. Então aqui está um ninho típico. O que eu estou vendo? Estou vendo um estroma frouxo, ricamente celular. E aí, quem são essas? As ilhas de células basaloides. Percebam que as células basaloides, elas têm uma paliçada nuclear periférica. O que é isso? Os núcleozinhos, eles se empilham na periferia, dando esse aspecto de paliçada, que é como se fosse uma cerca de madeirinha, um do ladinho do outro, tá? E o mais importante, você não tem atipia celulógica, tá? E você não tem retração, que é o mais característico. Por você não ter a retração, você não terá a formação de fenda, tá? E a fenda é uma característica marcante no histopatológico do basocelular. Um outro aspecto é que no tricoepitelioma a gente pode ter uma formação de um corpo mesenquimal papilar. O que é isso? Os ninhos de células do tricoepitelioma formam imagens como se fossem papilas conjuntivais primitivas. Então, parece uma diferenciação bulbar. O que isso quer dizer, traduzindo? No meio da lesão lá do tumor,
da neoplasia, você consegue ver como se fosse um bulbo piloso, com aquele aspecto de taça, tá? Vamos para a lâmina que vocês vão entender que vai ficar muito claro. Então, o que eu quero dizer para vocês? É isso aqui. Conseguem perceber que isso simula aquela imagem de taça do bulbo piloso? Então, aqui seria o bulbo, tá? E aqui seria a papila dérmica. Então, isso aqui recebe o nome de diferenciação bulbar. Então, quando vocês enxergarem aqui a garra do caranguejo, ou então uma taça, lembrem-se da diferenciação bulbar do tricoepitelioma. Num maior aumento, percebam como é muito característico. Você tem a formação aqui de uma estrutura muito similar ao bulbo pilar. Com relação ao tratamento, são opções terapêuticas. A excisão cirúrgica convencional para casos isolados. Você pode também optar por shaving com ou sem eletro. Por quê? Porque ele não é um tumor com características malignas, tá? Então, você pode fazer procedimentos ablativos. Dermoabrasão também é uma opção. Laser terapia com CO2, que é um laser ablativo. E, atenção, lesões incompletamente removidas, elas vão voltar a se manifestar. Então, os procedimentos ablativos, eles são possíveis de ser realizados. Porém, a chance disso voltar com o decorrer do tempo é grande. Passando para outra neoplasia folicular. Vamos para o tricoepitelioma desmoplásico, tá? O tricoepitelioma desmoplásico, ele é um tumor raro. E ele é importante porque ele faz diagnóstico diferencial na histologia com o baso celular, tá bom? A maioria dos tricoepiteliomas desmoplásicos acontece na região malar de mulheres adultas. Ele vai se apresentar como pápulas, tá? Essas pápulas normocrômicas, elas podem ter um centro deprimido e as bordas elevadas, tá? Além disso, na borda mais elevada, você pode ter pequenos grãozinhos de milha dispersos. Vamos ver uma imagem clínica para facilitar. Então, olha isso, gente. Aqui mostrei para vocês o centro deprimido, tá? E a bordinha aqui elevada. Gente, quem olha isso, a primeira hipótese diagnóstica, sem dúvida, é de carcinoma basocelular. E aí acaba que o diagnóstico de tricoepitelioma desmoplásico vem pela histopatologia. E a histopatologia? Como ela é? Existe uma tríade histológica característica do tricoepitelioma desmoplásico. Estão vendo as estrelinhas? Tricoepitelioma desmoplásico, são super importantes. Vira e mexe, caem em prova de concurso, especialmente no TED. Então, prestem atenção. Quem faz parte dessa tríade? Então, você vai ter os cordões finos de células basaloides, tá? Você pode ter estruturas infundíbulo-císticas de queratina. E qual que é a principal diferença? A principal diferença é que você tem um estroma desmoplásico. Enquanto no tricoepitelioma clássico você vai ter um estroma altamente celular, aqui você tem um estroma compacto, hipocelular. Ele parece uma coisa meio esclerodermiforme, tá? Um outro aspecto é que não há atipia citológica e também não há mitose atípica. Não é característico desse tumor. Vamos para a lâmina. Então, olha que imagem bonita, tá? Isso aqui é muito característico. O que eu sinalizei primeiro para vocês? Os cordões de células basaloides. Então, todos esses grupetozinhos, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é um cordão, aqui é outro cordão, aí o cordãozinho vai para cá, mais para cima tem outro, olha esse aqui mais igual uma cobrinha, tá? Então, estamos vendo os cordões de células basaloides. Mas o que é mais marcante? O que é mais marcante nessa lesão é o estroma desmoplásico, que é esse estroma eosinofílico, com essa característica hipocelular e um aspecto até esclerodermiforme, tá? E aí percebam também que não há atipia citológica. Muito obrigada e eu aguardo vocês para a gente finalizar esse assunto na próxima aula.